Shalom Adonai, Yeshua Hamashia, Hamalé, Hamalehim, querido. Estamos aqui para mais um dia, para mais um momento, para mais um ensinamento da palavra do Senhor sobre o seguinte tema: Satanás existe, satanologia, demonologia. Uma playlist extraordinária para abrir nossa mente, nosso entendimento acerca da concepção da existência ou não de Satanás e seus demônios, do diabo e seus anjos caídos. Hoje vamos aprender um pouco mais acerca de quem é o Satã no livro poético não histórico do livro de Jó. O livro de Jó, querido em hebraico, Iov, é um dos livros da seção dos escritos Ketuvim da Bíblia hebraica, o Tanar. E é o primeiro dos livros poéticos do Antigo Testamento da Bíblia cristã. O livro de Jó é um livro sapiensal, mesmo na Bíblia cristã. Logo, é apenas um livro poético para transmitir uma mensagem não real. Não é uma história literal, mas uma história metafórica, figurada, parabólica, para trazer até você, querido, um ensinamento acerca da representatividade de Satanás na existência humana. Você pode perceber aqui na tabela que na Bíblia hebraica o livro de Jó está entre os livros poéticos. E se está entre os livros poéticos, porque ele é um livro que não é literal. E tem mais. O livro de Jó é constituído por um prólogo e um epílogo em prosa, emoldurando diálogos e monólogos em versos. É bastante comum entender esta moldura narrativa como sendo o coração original do livro, ampliado posteriormente por diálogos e discursos poéticos. Seções do livro, como os discursos de Eliú e o poema sapiencial em Jó 28, já foram considerados adições posteriores, mas estudos mais recentes tende a uma unidade editorial implícita em toda a obra. As seções podem ser divididas da seguinte forma: o prólogo em duas cenas, a primeira na terra e a segunda no céu. Nós temos o capítulo 1 e nós temos o capítulo 2, que são, querido, cópias, ou seja, são duas narrativas semelhantes, aonde apresentam duas cenas. E diz que um dia em que os filhos de Zeus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Aí vamos para o caminho. São cópias, são repetições, são duas narrativas semelhantes. E isso nos traz à luz algumas verdades. O monólogo de abertura de Jó, capítulo 3, visto por alguns estudiosos como uma ponte entre o prólogo e os diálogos, e por outros como o começo dos diálogos, e 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, capítulo 4 ao 27. O terceiro ciclo está incompleto e é esperado. O discurso de Zofar foi substituído pelo poema sapiencial do capítulo 28. Qual é a autoria do livro de Jó? Atribuído pela tradição rabínica a Moisés. Atualmente, concorda-se que o livro foi escrito entre o século 7 e o século de número 4, antes da Era Comum, com o século V a.C. despontando como uma data mais provável por diversas razões.
O autor anônimo certamente era um israelita, mesmo ele tendo estabelecido sua história fora de Israel, no sul de Edom e no norte da Arábia, e feito alusões a lugares tão distantes quanto a Mesopotâmia e o Egito. Segundo o profeta do século V, antes da Era Comum, Ezequiel, Jó era uma pessoa antiga, reconhecida pela sua justiça, e o autor do livro escolheu este herói lendário para a sua parábola, usando-o como um arquétipo para trazer um ensinamento. Então Jó, ele é um arquétipo de um herói que estava nas mitologias, nas lendas, e que foi trazido para a narrativa de Jó, para trazer um ensinamento, trazendo em seu bojo um ensinamento pedagógico e teológico, e não querido revelar a existência de uma pessoa histórica, uma pessoa que realmente existiu e passou por tudo o que, irmãos ou queridos leitores, entendedores das Escrituras, que ele passou por tudo que o livro aqui está. Não é uma história real, guarde isso, não é uma história real, mas os seus ensinamentos são profundos e não deixam de ser um livro sagrado. Nós vamos ver o Jó babilônico. Por que o Jó babilônico? Porque antes da narrativa do escritor da Bíblia, já existia uma lenda de um Jó babilônico, que é o texto de Lud-Bel-Nemek, que é um poema babilônico de cerca de 1700 antes da Era Comum, que narra o lamento de um bom homem que sofre injustamente. O título pode ser traduzido como Louvarei ao Senhor da Sabedoria. No poema de Tabu Utubel, funcionário da cidade de Nippur, ele grita que foi atingido com várias dores e injustiças, e afirmando o seu comportamento justo, pergunta por que os deuses deveriam permitir que ele sofresse assim. Neste poema, trata-se a velha questão de por que coisas mais acontecem a pessoas boas, e o poema foi, portanto, ligado ao texto de Jó da Bíblia hebraica, nos séculos 7 ao século 4, antes da Era Comum. Também, fazendo comparação com o livro de Jó da Bíblia, Tabu Utubel, como Jó tinha sido um homem justo, ele tinha sido também um homem religioso. As virtudes que ele reivindica são semelhantes às de Jó. Jó, capítulo 29 e 31. Existem sim algumas diferenças. Por quê? Porque Jó reivindica as suas virtudes sociais, enquanto Tabu Utubel refere os seus atos de adoração e lealdade para com os deuses. Tabu Utubel é devastado, como Jó, por uma doença dolorosa. Para ele, como para Jó, a origem desse sofrimento é inexplicável. Ele, como Jó, acusa o seu Deus de injustiça, não entende a dissonância entre a má experiência pela qual passa e a sua moralidade. A lenda de Jó é uma recauchutagem também do poema do justo sofredor da Suméria, em torno de 538 antes da Era Comum. Sete, que era o deus egípcio da desordem, da traição e da guerra, dos que viviam ao norte, inspirou que fosse criado Satã, e que Satã fosse introduzido no livro de Iov, ou no livro de Jó. A Bíblia adaptou a mantra Tiamat, da Tiamat Tira, glorificado seja o nome de Tiamat, para fabricar a versão onde um homem justo, chamado Jó, foi submetido a piores crueldades apenas para que Deus ganhasse o desafio feito por Satã. Então nós temos que entender e compreender que por detrás da narrativa do livro de Jó existe todo um compêndio, existe toda uma motivação que veio à luz do escritor para que ele pudesse escrever o livro de Jó, que desse a ele
ferramentas e que desse a ele inspiração literária para que ele viesse escrever o livro de Jó, baseado em lendas que já existiam, correto? Então vamos lá. Em algumas traduções da Enuma Elish, que é um épico da antiga Babilônia sobre a criação divina, escrito em 7 tábuas de argila, a deusa Tiamat é o oceano das origens, a mãe primordial da humanidade, a criadora de tudo, inclusive dos deuses, e a cognata de diversas deusas, como a deusa Ísis do egípcio, a deusa Astarte dos gregos e a deusa Aster dos nórdicos. O livro de Jó foi escrito em torno de 500 antes da Era Comum, após o cativeiro babilônico, quando o hebraico deixou de ser falado, e seria menos antigo do que os Vedas e o Bhagavad Gita. A lenda de Jó é só uma alegoria, é uma recalchutagem do poema do justo sofredor sumério, onde se relata a vida de um religioso sofrido que, mesmo aparentemente abandonado pelos seus deuses, não perdeu sua fé e no fim teria sido recompensado. Ou seja, foi uma ressignificação de lendas sumérias e babilônicas que já existiam. No caso de Jó 2,7, Deus permitiu que Satanás ferisse Jó com úlceras malignas que iam desde a planta dos pés até o alto da cabeça, e deixou que os 7 filhos e as 3 filhas de Jó fossem mortos. Jó perdeu suas 7.000 ovelhas, seus 3.000 camelos, suas 500 juntas de bois, suas 500 jumentas e seus muitos empregados. Mas mesmo na ruína, Jó não blasfemou contra Deus, não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Já que dinheiro algum valeria a vida de 10 filhos, ou 10 filhos queridos de Jó, que morreram e não ressuscitaram, a versão de que Jó recebeu os bens materiais em dobro, em outros 10 filhos, não passaria de uma tentativa de minimizar as safadezas dos deuses divinos, de um Deus capaz de praticar covardias e maldades contra um frágil, leal e idoso devoto como Jó, apenas para ganhar um desafio feito por Satanás. Isso é para você ver que se interpretar de forma literal o livro de Jó, é você aceitar, é você realmente induzir e somar para que venhamos entender que Deus, ele é um Deus safado, um Deus sem vergonha, um Deus que brinca com a vida de um idoso chamado Jó, para que ele pudesse brincar com Satanás de quem ia ganhar a aposta. Veja como nós muitas vezes, eu já pensei assim, eu já interpretei assim de forma errada, sem perceber a maldade que eu estou fazendo com a minha própria fé. Em 38:13 do livro de Jó, menciona as fundações da terra, a extremidade da terra, as bordas da terra e os 4 anjos estacionados nos 4 cantos da terra, retendo os ventos. Como as esferas não têm cantos, a expressão os cantos do mundo indica que a Bíblia acreditava, junto com os povos daquela época, que a terra seria como uma gigantesca pizza e não redonda ou um geóide. Ou seja, a teoria da terra plana, ela é bíblica, é revelada na Bíblia, mas no que está na Bíblia não é a realidade. A terra é redonda. Quem é Satã em Jó? Quem representa nessa poesia, nessa parábola, nessa figura, o personagem Satã? Quem representa? Satã, como já vimos, é apenas um substantivo que significa adversário. Ou seja, não um substantivo, um adjetivo que foi substantivado e transformado num personagem opositor e inimigo. No caso de Jó, não é um ser espiritual, porque o livro termina dizendo que foi Deus quem causou o mal a Jó, e não um ser metafísico. Quem causou o mal a Jó não foi um ser metafísico, não foi um anjo caído, não foi o capiroto, não foi o chifrudo,
não foi o peludo, não foi o caça-curta, foi Deus. Ou então você nunca leu o livro de Jó, porque Jó 42:11 é claro, é revelador, e ele mostra: então vieram a ele todos os seus irmãos e todas suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram-se dele, e o consolaram acerca de todo o mal que Deus lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu a peça de dinheiro e um pendente de ouro. Ou seja, quem é que trouxe o mal a Jó? Satanás? Não, foi Deus. No primeiro capítulo, é mencionado que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, capítulo 1, versículo de número 6. Os filhos de Deus, Benei Elohim, eram poderosos. Logo, o próprio Jó era um Benei Elohim. Já o Satã, alguns acham que eram os amigos de Jó, porque lhe acusavam. E o termo acusador significa também, o termo Satanás significa acusador, adversário. Então, a representatividade e a figura na poesia simboliza Jó como um Elohim e os amigos de Jó como o acusador, como Satanás, como aquele que acusa, o adversário. Zacarias 3:1, nós vemos da mesma forma o acusador Satanás tentando acusar o sacerdote Josué. E diz assim em Zacarias 3:1: e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, a qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para lhe acusar. Quem é que estava na mão direita para acusar a Josué? Satanás. Jó, capítulo 4, do verso 3 ao 5, Jó, ele é chamado de hipócrita. Veja o que diz: eis que ensinaste a muitos, e tens fortalecido, Jó, as mãos fracas, as tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Ou seja, Jó é chamado de hipócrita porque ele ensinava as pessoas e não ensinava a si mesmo. Os acusadores de Jó, seus amigos, acusam que os filhos de Jó viviam sempre em pecado. Em Jó 8, versículo 2 ao 4 diz: até quando falará tais coisas, Jó? E as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso? Porventura, perverteria Deus o direito? E perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolhes a língua dos astutos, a tua boca te condena, e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. Jó 15, 5 e 6. E em Jó, capítulo 18, versículo 2 a 5, os amigos de Jó descem a lenha nele, e dizem assim: até quando poreis fim as palavras? Considerai bem, e então falaremos, porque somos tratados como animais, e como imundos aos vossos olhos. Ó tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a chama do seu fogo não resplandecerá. Porventura, ainda diz Jó, capítulo 22, 5 e 6, ou seja, que esses versículos, eles nos dão a entender que Jó, ele era um Elohim, e seus acusadores eram o seu Satanás. O acusador ali é a representatividade poética, parabólica, figurada dos amigos de Jó, que se opunham à pessoa de Jó. Porque Jó 22, 5 e 6 diz: porventura não é grande a tua malícia, e sem termos as tuas iniquidades? Porque sem causa penhoraste teus irmãos, e aos nus despojaste as vestes? Ou seja, as próprias acusações contra Jó
pode ser o Satanás dessa narrativa poética, revelada de forma parabólica e figurada, pois Satanás significa adversário, mas também opositor e acusador. Alguns acham que Satanás é um dos amigos de Jó que lhe fazem falsas acusações, mas as próprias acusações de seus amigos podem ser o Satanás, isto é, a adversidade que causou a tragédia de Jó. Talvez Jó tenha cometido pecados, porque nenhum ser humano é perfeito, e ser apresentado perante o Senhor os seus pecados através desse opositor, através desse adversário, através desse acusador, Satanás. Shalom Adonai, deixe seu like, deixe seu curtir, ajuda-nos a aumentar, querido, o alcance desse vídeo, e que essa playlist seja para a sua edificação, para o seu fortalecimento, para a sua libertação de todos os manipuladores, exegetas, enganadores que querem fazer comércio da sua fé através da doutrina do medo para manipular, para enganar, para idiotar, para alienar todos aqueles que acreditam através de fé em crenças, em teologias que são manipulação para enganar o povo. Que Deus abençoe você, liberdade a todos em nome de Yeshua HaMashiach Hamaler Hamalerem.